Fala galera, sejam bem-vindos ao Datalogando. Hoje nós temos dois convidados super especiais para falar sobre First Party Data. Então vem com a gente. Nosso primeiro convidado é Eduardo Kim. Ele é CEO na Xgiber, foi Head de Data do Grupo TV1 e foi Head de Estratégia da Cubo. Kim, seja bem-vindo ao Datalogando. Opa, obrigado pelo convite, Bruno. Prazer estar aqui. Legal, cara. Conta um pouquinho sobre o teu background também, antes da gente apresentar o Gustavo daqui a pouco também. Ah, claro. Bom, eu comecei minha carreira em games, na verdade. Eu lancei 7 jogos no Brasil. Na época, os jogos aí que eram mais PC. E eu acho que foi a grande escola onde me interessei muito por dados, enfim. A gente era tudo baseado nisso, né? E era uma época... E que se a gente for refletir nos dias atuais, o que é um produto de inteligência artificial em game é um grande case disso, né? Ele é um produto moldado em cima disso em reações do usuário para você poder ter ali um software que, na minha opinião, é o mais difícil de se lançar, de se monetizar e se manter. Legal. Então, depois disso eu caí muito em mídia, muito por acaso, porque eu acabei conhecendo uma pessoa que falou, olha, como é que funciona essa estratégia aí de jogos, né? Ah, então tem o lançamento, né? Você tem que estar em primeiro, mas baixado na primeira semana, senão você morre. Ninguém mais quer jogar, ninguém quer jogar um jogo vazio. E também pra gente também não adianta nada eu trazer 100 e perder 200 no mesmo dia. Então a gente tem que manter, né? Criar comunidade, né? E por aí vai. E essa pessoa me convidou para trabalhar com ela, que foi o Graziani, né? Ainda continua na UAN, que era para a gente fazer a mesma coisa, só que para um lançamento de um aplicativo. Que legal. E nessa época foi o aplicativo do Bradesco, né? Foi o primeiro app de finanças, né? Acho que e também foi a primeira campanha quando a gente utilizou o Google para instalação, então virou um case ali bem rapidinho. E aí foi assumindo outras coisas, né? Campanhas de vídeo também, que acho que tinha uma lógica parecida, conteúdo de expira rápido, etc. Tal. E eu fiquei um bom tempo ali na One construindo esse método, eu diria, né? Que é mais pautado em dados e também para ativações em mídia. Até que depois o Pipo, que me chamou para um outro desafio, para ir para um outro lugar que era para criar uma área do zero, de mídia, mas não uma parte de mídia mais relacional e sim muito mais pautada no que eu estava fazendo na UAN. E eu falei, olha, Pipo, mas eu estou bem aqui, né, onde eu estou e tal. Mas aí falou assim, vou te dar um desafio que é para lançar Spotify, cara. Putz. Aí eu falei, não, então beleza, vamos embora. Juntou o útil ao agradável ali. E aí foi uma trajetória aí de a gente criar a Sunset era uma agência muito pautada em marketing direto e o grande desafio era se provar como uma agência criativa, além disso que tivesse aí uma metodologia diferente, né? Então, foi criado até esse slogan, que era Data Inspiring Creativity lá atrás, acho que eu conheci você lá. A gente se conheceu lá, exatamente. Nessa época e a gente foi construindo uma operação de mídia bem mais diferente, muito pautada em análise de dados e como a gente ativava isso em canais fora do CRM. Legal. E aí foram mais aí 4 anos nessa jornada. Quando a gente começou, basicamente, eu era o único funcionário ali dessa área. A gente, quando eu saí da agência, a gente estava mais ou menos com 15 pessoas nessa área de mídia, isso ao longo de 3 anos. A Sunset cresceu 300% no primeiro ano. Ganhamos um monte de concorrência nessa época, Obviamente isso é mérito de todo mundo, inclusive da parte criativa, mas eu acho que teve uma grande contribuição nesse lugar. E, enfim, depois eu saí de lá e acabei indo para um outro lugar para ajudar uma companhia a se digitalizar. A fase que a gente viveu lá atrás. Transformação digital. Transformação digital. Aí foi uma época um pouco diferente, Então, era uma grande produtora que era a New Content, E assim, a gente
meu trabalho, o grande trabalho lá foi lá olhar o que eles tinham e ver como que a gente podia oferecer um outro tipo de serviço que não fosse apenas a produção, mas com inteligência, né? Legal. Depois disso, né, basicamente a New Content virou hoje a Century Interactive, né? Então era muito para, né, captar isso, né? E eles acabaram ali sendo comprados pela Century, né? Acho que tem alguma contribuição minha nesse lugar também. E depois eu acabei parando no grupo Flag, né, que inicialmente era para cuidar de uma unidade de negócio que se chamava Lab, né? Então basicamente é uma consultoria de mídia e dados para alguns clientes. E o presidente, o Martini, ele tinha uma visão de que ele queria construir um modelo de mídia preditiva, né? Então esse foi mais ou menos o desafio. E falei, olha, então o trade-off aqui é o seguinte, a gente precisa ter todos os dados do determinado cliente para a gente poder de fato fazer isso e montar um modelo, né, de previsão. Falou, tá, vem para cá que eu consigo. Eu falei, tá bom. Foi muito Vamos fácil, né? ver Você vem se pra cá vai- que eu fui muito fácil. Né? E de fato isso aconteceu. Olha só, né? vamos lá. Então a gente passou ali os 6 primeiros meses montando a estrutura, né? Até chegar no final daí do terceiro ano, mais ou menos do segundo, né? Foram 18 meses construindo esse modelo e maturando, e tinha um modelo mais baseado em econometria, Tá. usando as variáveis que a gente tinha e com os dados das transações do cliente. E a gente conseguiu chegar no modelo que tinha mais ou menos 92% de acurácia nesse lugar. Mas a gente descobriu outras coisas também que não eram tão benéficos para uma empresa de comunicação, né? Enfim. Você conta pra gente no meio do decorrer Depois aqui, eu- vamos lá. E aí você E foi pra Exhiber, é isso? aí depois eu passei no grupo TV1, Tem um né? teve uma. Que basicamente era para eles aportarem uma solução que a gente estava desenvolvendo, que é um trabalho que eu tinha parado lá na Flag, porque, enfim, esse cliente saiu, eles devolveram a conta, basicamente, né, por conta de entrega criativa, de contrato de trabalho e rentabilidade. Aí eu fiquei mais ou menos um ano na Cubo como agência, né? Só que, cara, depois de ver tudo aquilo, falou, cara, campanhas de mídia só, né? Então você fala, cara, acho que eu não estou mais afim de ficar fazendo isso, né? Então eu tinha desenvolvido mais ou menos um projeto, né, parecido com esse marketing mais preditivo, né, com essa solução de investimento, e era para o grupo TV1 também, né? O Cássio ficou, né? Ele tinha ficado mais interessado nesse lugar para ser o investidor dessa ideia e se desenrolar. Mas aí, mais ou menos lá, eu entrei lá em final de dezembro e em março veio a pandemia, né, uma empresa que vive de eventos, que perdeu aí, né, boa parte do faturamento. Então, investimento não tem. Então, vamos reconstruir tudo isso aqui. Então, a gente acabou pegando isso, tentando pivotar esse modelo. Eu nunca tinha feito tanto relatório na minha vida, mas entendo que era necessário, né? Então, cada coisa, porque tinha que ter um diferencial. Então, é um evento live. Live vai gerar dados. Então, a gente vai ter que montar, né, relatórios e, enfim. Aí eu já estava um pouco cansado, né, disso tudo e acabei agora, no ano passado, entrando para a Exhiber ali para a gente remodelar um pouco esse negócio. Legal. Né? Ela começou com uma trading desk, né, que é basicamente como se fosse uma corretora de bolsa, né, mas só que né, a gente tenta achar ali a melhor plataforma para gerar o melhor resultado, operando várias plataformas diferentes. Então a gente é agnóstico, não tem uma plataforma, né, específica que a gente trabalha, porque a gente não quer ser revendedor de nada. E hoje a gente está indo para essa companhia, transformando ela numa empresa mais próxima de uma empresa de logística, né? Então, que a visão de mídia que a gente tem ali é tentar entregar no menor custo, no menor tempo, né? Isso seja você querendo fazer um plano gigante ou às vezes com algumas entregas pontuais. Então legal. A gente desenvolve esse deck para a gente tentar ser solução para o mercado, tanto para agências, para veículos e para anunciantes, né?
muito por conta de trazer com tecnologia acho que as soluções operacionais, mas no menor custo possível e no menor tempo. Maravilha, pô, belo currículo. E depois você vai contar um pouco também essa visão aí, que acho que isso daí vai colaborar muito para o nosso papo hoje de First Party. E o nosso segundo convidado, Gustavo Gonzalez, General Manager da GoSharp Brasil, foi Media e BI Director da Social Animals e também foi diretor de inovação da Tracelock, tá certo? Exatamente. Então conta um pouquinho aí pra gente também essa tua trajetória aí. Bom, meu espelho aqui é no Kim, né? A gente tem uma carreira muito similar. O Kim me chamou para trabalhar na empresa de games que ele citou. Depois a gente foi para One também. Ajudei ali em Bradescão. É legal, acho que é legal isso, porque quando a gente se dá bem com uma pessoa, a gente tende a fazer esse movimento, principalmente em área de dados e mídia, né? Exatamente. E aí a gente foi lá para One, não existia muito essa área de dados ainda, né? Eram os primórdios ali das agências com áreas de dados. A gente trabalhava mais em mídia em si, não tão em dados. A gente foi transformando para alguma coisa de dados. Depois também fui com ele para Sunset, lá para operar algumas coisas nas campanhas que a gente fez de Avião do Faustão, o próprio lançamento do Spotify, né? Que a gente trabalhou junto. Fiquei lá também, montei umas outras unidades, aí já não mais com o Kim, mas com os outros caras que também a gente conhece bem, né? As mesas de performance, famosas mesas de performance, a gente montou, não sei, umas 6, Teve 7, o boom das 8. mesas de performance também uma época. Né? A gente montou um monte. Desde banco, automotivo, tinha mais. Tinha um monte de coisa. E aí depois com um pessoal que saiu de lá, só citando, né? Eu montei uma agência lá em Portugal, que a gente tem até hoje, eu sou partner dos caras lá. Que legal, cara. Um abraço aí pra galera de lá. A gente continua operando, que é a Social Animals. A gente atende Portugal, Espanha, França, Suíça, Angola, atende Brasil também, alguns clientes que são de lá. Então a gente continua atendendo tanto a parte de mídia, BI, social e agora também fazendo offline, acredita? Olha! E aí, depois disso eu tive experiência ali também em TBWA, na unidade de Apple do Brasil. A gente trouxe a Apple para o Brasil, fiz a primeira campanha da Apple Digital, do Carnaval, que no Brasil foi eu que fiz com a galera de lá. Depois disso eu comecei a trabalhar muito com inovação, aí eu voltei ali para o grupo, né, que a gente chama o nosso querido grupo ABC, e aí fui chamado ali para trabalhar na New Style, numa agência que era exclusivamente de evento e de trade, para fazer a transformação digital ali também da galera, e expandir um pouco a área de negócio. E aí eu tive a oportunidade de entrar nessa área mais focada em inovação em si, né? Legal. Trabalhando sempre na área de mídia, mas ali no escopo expandido de mídia, dados e tecnologia em geral, tecnologia incluindo hardware. Já tinha esse background de BI também. Montei essa unidade ali com a galera, com o Jader, de inovação e tecnologia, o Lab também. Que a gente desenvolveu, depois a gente incorporou a Tudo, que era uma outra agência do grupo, e depois a gente mudou o nome para Tracelock, que é uma agência global, que a gente tinha essa unidade ali dentro e trabalhava basicamente com inovação de vários tipos, ali era muito legal. E aí durante o período da pandemia, né, trabalhei ali com eles, se eu não me engano, 3, 4 anos. A gente foi mudando um pouco o escopo, eu fui evoluindo em algumas partes, principalmente na parte de desenvolvimento de novos negócios e modelagem de negócios. Legal. E aí tive contato com essa empresa que hoje eu tô, que é a GoSharp, que é uma deep tech lá do Scale Up lá do México. E durante a pandemia teve alguns cortes e acabei indo para essa empresa que é a GoSharp. No tempo que eu tive na Tracelock, eu tive contato com mais de 200 startups. Eu montei uns 20 produtos mais ou menos para eles. E de todas essas startups, de todas essas empresas, a GoSharp foi a que eu escolhi. Assim, então você ajudou a montar a GoSharp também? Na verdade, não. Eu trouxe o projeto deles aqui pro Brasil. Para pivotar por aqui. E a gente acelerou ali na Tracelock esse desenvolvimento. E aí com a pandemia, depois dos cortes, eu resolvi
entrar nesse produto especificamente, um dos 20 que eu tinha criado, Que legal. com a galera do Trace Lock, lógico. E aí escolhi a Go Sharp, entrei nela para alavancar e usar todo esse background aí que eu tinha também nessa parte de negócio, desenvolvimento de negócio também. Ser o general manager deles do Brasil. Então abri o escritório deles desde CNPJ, tudo que você possa imaginar de burocracia, operação, contratação, captação de cliente, motor de vendas, até investimento e outras coisas que a gente está trabalhando nesse momento. E traz essa tecnologia, então é uma tecnologia de inteligência artificial basicamente, que a gente aborda ali predição de vendas, trade e execução ótima no ponto de venda, visão computacional, que é utilizar câmeras para ler coisas, então um Google Analytics físico Real time. com esteroides. Real time, na hora. Porra. E a parte de logística apurada, que a gente usa algoritmos genéticos multiobjetivos. A gente vai ficar envergonhado aqui. Que nesse cenário, os caras desenharam ali, tem algoritmos que a NASA usou para locomover os robôs em Marte e para balísticas de mísseis russos, que infelizmente estão sendo usados. Mas para você ver o nível de Deep Tech dos caras, então eu queria aprender mais sobre isso, acabei indo para lá. Explica pra galera o que é a Deep Tech. Deep Tech é uma classificação, né? Normalmente que você dá nome em VCs, que são VCs é Venture Capital, né? Investimentos e outros tipos de verticais, né? Então, como se fosse uma categoria. Você tem EdTech, por exemplo, que é de anúncios, né? Health Tech, que é uma empresa de saúde, né? Você tem Deep Tech, é quando a tecnologia é uma tecnologia muito robusta. Então a gente tem uma empresa que desenvolve alguma coisa que é, como a gente falou, muito avançada. Nesse caso aí, locomover robôs em Marte, mandar foguete para o espaço, coisas desse tipo, usando tecnologia, nesse caso, inteligência artificial. E aí a gente constrói esses motores de inteligência artificial e empurra recursos de predição para os clientes. Então, aquelas duas coisas que todo mundo gosta. Aumentar alguma coisa e diminuir outra. Quero aumentar minhas vendas, como é que eu faço? Fala comigo. Como é que você diminui a ociosidade? Fala comigo. Então, muito aí. E aí, todo esse background junto com o Kim, e aí estamos aqui para falar um pouco acho que de dados em geral, né? Dados em geral, focando no first party. O que eu acho legal de vocês é que vocês tiveram um background muito próximo, que dá pra gente ver, mas vocês tiveram também um background muito focado na construção de mídia. Por mais que você tenha vindo... Vocês dois vieram do game e foram fazendo carreira na parte de mídia e tudo mais. Você caiu hoje um pouco mais para predição com foco em anúncio, você caiu na parte de inteligência artificial para marcas também em geral, que eu acho super interessante. E hoje a gente vai recapitular um pouco desse histórico de vocês para falar como era o cenário de mídia lá atrás, como foi construído, como foi aquela chegada dos dados como forma de a gente conseguir impactar pessoas com mais assertividade. E hoje, como a gente está mudando esse cenário para a gente falar de um cenário first party, que a gente sabe que estamos mudando, os navegadores estão mudando. Hoje 65% das pessoas utilizam Chrome, a gente sabe que ele ainda faz a captação dos cookies, os fins dos terceiros do third party cookie, então a gente vai entrar um pouco nesse cenário. Mas antes da gente entrar nesse cenário, conta um pouquinho como foi essa construção da mídia que vocês acompanharam, tanto da parte de construir as mesas de performance que vocês construíram lá atrás, e a gente vai depois chegar num cenário como a gente... Vamos olhar um pouquinho lá para trás de 2010 a 2020, as evoluções que a gente viu nesse cenário aí de mídia. E pode trazer muito case, tá? Que a galera que assiste a gente, ouve a gente, também gosta de ouvir os cases aí. Eu acho bom você falar sobre o Baixa Aqui, sobre aquele... como que você lançava games antigamente, que é um case bom. Ah, sim. Eu acho que até... Depois eu te falei que eu conheci o diretor da Blizzard, ele falava, era você... A gente foi num pitch. Eu trabalhei na Blizzard na Irlanda, cara. Você acredita? Nossa, que legal. Eu trabalhei, era Activision Blizzard. Sim, aí eles fizeram a separação. É uma puta companhia, cara. Companhia, mas tem como é que chama? A decisão consensual. Todo mundo tem que acordar. É um porre pra provar as coisas. Uhum. Mas enfim. Cara, então,
pergunta mesmo era sobre, desculpa. Voltando, Como 2010. que era 2010? Exato, Como a gente que tá falando de cenário que de era o mídia. começo da mídia, Começou, por isso- a gente sabe que começou a mídia dos dados. Vamos Então, falar das vamos lá. mídias por dos isso que eu dados falo lá do Baixa atrás. Aqui, que é um case de não existia, lembra? Não existia influenciador, a gente Não usava existia nada. influenciador. Acho que assim, O né? que existia então? Como que vocês Existiam fizeram? Portais. Exato, Portais. é isso, Aí esse é o que tá. ponto. É. Exatamente, né? A gente passou por um momento, acho que, né? Bom, 2009, basicamente, 2009, 2010, chega uma empresa chamada Google no Brasil, que abre ali um escritório que é, né, um coworking aqui no Regostal, e começa a fazer esse faturamento, né? O Google, ele trouxe, além disso tudo, um novo modelo de negócio em mídia que nunca tinha no Brasil, que era basicamente, né, o primeiro native, né, onde você faz uma busca, ele entende o contexto da sua busca e te mostra um um anúncio. Exato. né, de acordo com sua busca. E acho que isso foi uma das grandes revoluções, porque além disso tudo, você tinha em real time, você podia acompanhar quanto você está gastando, quantas pessoas estão clicando e tudo mais. E além disso tudo, né, ele tinha o outro produto que ele comprou da Urtin, né, com uma empresa terceira, que é basicamente Google Analytics. o Google Analytics. Né? O UTM, que todo mundo fala, É do Urtin. Tracking Manager. Né? O A que você coloca no Google Analytics é o Urtin. Urtin Analytics. Que acabou se mudando para Universal Analytics depois para perder essa. Perfeito. Né? Então, ali era uma revolução, porque você tinha como você distribuir E como mensurar como depois. mensurar. E aí começou essa grande O game revolução, começa aí, né? né? E aí vocês fizeram o lançamento de uma plataforma, é isso? Não, essa plataforma já era utilizada, né, Tá. por todo mundo, mas o Google abriu oficialmente um escritório no Brasil aqui, né, para faturar. Quem tá até então só fazia isso em dólar, Pois é. no cartão Imagina. de crédito. Não tinha boleto, não tinha nada. Não tinha boleto, Então, Cara, então assim, né? Não tinha nem clube de milhas, se a gente pensar. Exatamente. Então, isso acho que foi uma grande revolução, né? E porque como é que você comprava mídia antes? Você comprava diária. Você comprava CPM, né? E a entrega ficava totalmente centrada naquele veículo. E basicamente awareness, né? Você apertava o basicamente, play, virava as costas Exatamente. e se Deus quiser alguém vai clicar nesse anúncio. Não tinha Exatamente. mensuração zero, assim. Então, os canais, a gente passou de um momento, né, década de 90, até a década de 90, antes de surgir uma coisa chamada internet banda larga, era muito fácil resolver uma campanha de mídia, porque você tinha poucas opções. Você compra um anúncio na Globo, né, compra a capa da Veja, Rádio. outdoor, tá feita a sua campanha. Por quê? Porque o alcance era muito escasso. Só atrás de cobertura. Exatamente. Caso. Cobertura e eram poucos frequência. veículos e poucos lugares que entregavam esse alcance, essa frequência e tudo isso. Ele era escasso. Logo, ele tinha um valor maior, né, do que hoje, por exemplo. Exatamente. Chegou aos anos 2000, banda larga, etc., começaram a surgir outras coisas. Por exemplo, começou a ficar descentralizado isso um pouco, né? Até surgir redes sociais, etc., mas a gente tinha alguns lugares na internet que concentravam a maior parte do tráfego, né? Os famosos portais, Que eram né? os portais. Globo.com, Exato. UOL, próprio Yahoo mesmo. Subiu um banner lá, era direto com a negociação com eles. E Ficava totalmente centrado em entrega neles. E o antigo Pirate Bay brasileiro. Pirate Bay brasileiro. Exatamente. Que é onde você baixa tudo que você precisa, né? Onde tá maior a audiência. Você tem um computador, você não sabe o que você vai fazer, né? Tem um computador, beleza, mas o que eu tenho que pôr nele? Preciso de programas. Onde você vai conseguir programas? Exatamente. Num portal de download. Exatamente. Ou seja, até o portal de Pirate Bay servia como portal de mídia nesse caso? Nessa época, não. Não. A gente tá falando do Brasil do mato. Ainda não tinha nem... A internet tinha acabado de ficar na banda larga agora. Tirando os torrents, que eram tirando coisas, né, peer-to-peer, era uma coisa é. ali, né, licença software, etc, tal, né, tinha alguns portais que né, obviamente tinham um trabalho de conteúdo para explicar o que é aquele software, né, tipo, que não tem vírus e colocavam ali arquivos para download e às vezes até para compra, né.
Então, E tinha uma vantagem, né? Era alguém que você podia ligar. Se você fosse pegar alguma coisa pirata, você não pode ligar pro cara do verdade. pirata. Naquele site você conseguiria ligar, ou Isso. no máximo ter uma resposta do cara ali falando, Exato. não, É você faz verdade. desse jeito. Então tinha uma vertente de conteúdo, né, e de tecnologia, e que também tinha ali, obviamente, os softwares que, cara, você não vai querer baixar qualquer coisa, qualquer arquivo na internet, não sei se tem vírus, etc. Mas tinha essa referência, né? Curadoria. Exatamente. Então a gente estava numa era onde os portais eram as referências, era o que te trazia credibilidade, né? Aí depois, redes sociais, etc, tal, a gente foi crescendo e chegou num lugar onde, cara, né, um stories da Anitta equivale a mais impactos do que uma veiculação fantástica, Olha o cenário como mudou, né? né? Então hoje a gente tá, né, Tecnologia, mobile, canal. Acho que Exato. acompanhou, é uma evolução muito grande de diversas vertentes nesse cenário, né, pra gente chegar nesse cenário hoje. Então a gente tinha uma era onde a gente tinha um alcance muito escasso, concentrado em grandes companhias e corporações que dominavam basicamente a infraestrutura. Poucos veículos, poucos ou seja, canais, né, rádio, poucos TV, meios. Era uma empresa de infraestrutura. Sim. Né? Quando a gente passa para um outro cenário aí, com o advento de ter mais conexões, banda larga, etc. e tal, e começa a surgir ali alguns outros players e começa a distribuir isso um pouco, né? Então você tem acesso à TV, mas também sem entrar na internet, só que você não tem muitas opções, então que você possa confiar. Então muitas das vezes os outros veículos migram para esse lugar também. Então, cara, eu vou lá no site da Globo para ver, em vez de esperar o programa, ver se meu time, né, vai jogar ou não. Enfim, esse tipo de coisa. E aí a gente passa para um cenário onde está totalmente pulverizado. Então a gente tem a construção de veículos que hoje são pessoas, né? Certo. Então, cara, assim, tem o que são às vezes influenciadores, né? Tipo, né, isso aí pra mim às vezes tem um influenciador que é basicamente um outdoor ambulante digital. Aí tem Não, tem Cada influenciador semana troca ali o que está sendo veiculado. lançando as famosas DNVBs, né? Que o pessoal deve ter citado, né? Que os caras fazem as suas próprias marcas, né? Digital Exatamente. Native Brands. Marcas 100% digitais que aquele influenciador criou, que rodam digital, né? Ele tem o próprio veículo, ele é o próprio veículo, a própria marca, o próprio produto. É o caso até da Jade Picon, do Léo Picon, lá do Big Sim. Brother agora. Eles têm a marca de roupa, eles têm o bar, eles têm tudo. Sim. Virou uma Laricel, né? Telefonia, por exemplo. tudo, né, cara? É esse cenário. Mas um ponto que vocês colocaram aqui da visão que a gente tinha antigamente, a gente estava trabalhando muito mais focado no off, era muito focado e hoje era muito. Sim. Exatamente. Hoje a gente está falando que está muito pulverizado. Concentrado e Um pulverizado. ponto que eu acho que é o seguinte, né? Uma questão de oferta e demanda, a gente pode olhar que antes o alcance era muito escasso. Sim. Hoje é abundante. Essa visão. A escassez é como ouro, né? Então, se era escasso, era mais caro. Exatamente. Só que não é. Então, mas aí um ponto que a gente pode falar é o seguinte: a gente vê essa internet quando não era nada metrificado, onde a gente não tinha essa visão, era muito focado, então eles tinham a informação, você colocava a diária lá, para a gente chegar num cenário hoje onde a gente está colocando, usando profissionais, usando pessoas como veículo e tudo metrificado. Essa evolução inteira se passou, obviamente, por conta da tecnologia, por conta dos meios, dos canais, mobile, as redes sociais que permitiram que a gente pudesse ter acesso e automaticamente a gente fala de dados nesse cenário. Sim. Quando a gente conseguiu trazer uma vertente de informações para a gente saber se a nossa campanha estava no rumo certo ou se não estava. Quando chegou essa era de dados nesse cenário, como que vocês trabalhavam muito focado para entender? Eu acho que lá a gente nem falava de first party, second party, a gente falava de dados. Dados de mídia. Acho que a gente falava de tecnologia, na verdade. Exato, ferramentas. tecnologia, ferramenta de mídia. Os Nesse caras cenário, vendiam ferramentas pra gente. Vamos até falar o prévio à LGPD. Nesse cenário, como que era trabalhar com a mídia e quais eram os veículos diferentes do que a gente tinha no passado? Então, como voltando a esse lugar, eu acho que o Google foi a grande revolução para a gente começar, a área de mídia começar de fato a ter dados além de dados que eram os padrões, né? Tipo, CPP, TRP, Sim. etc. Tal. Peraí, quantos usuários isso está me trazendo? Eu tenho uma venda online.
eu converti. Tanto é que a plataforma do Google, né, o layout dela, a ferramenta, ela foi o core para o desenvolvimento de todas as outras que a gente for falar. Exato. Então, assim, o Facebook Ads, pode ser até É Adobe, verdade. pode ser qualquer coisa. E o modelo de negócio também. Tudo Exato. foi pautado no modelo Google. Então, por quê? Porque ele é o grande case de sucesso, né? Então, não tem coisa mais assertiva que você procurar uma coisa e te ter um anúncio exatamente o que você está procurando. Exato. Hoje, eu tenho minhas dúvidas se isso ainda faz muito sentido quando é uma marca, né? Então, eu tenho que pagar para eu, que sou dono da marca, ter que aparecer também. Então, tem uma questão ali Sim. que... Eu acho né? também que o stack tecnológico que eles criaram, que é o que você falou da ponta, né? O cara te dá a ferramenta que você veicula e te dá a ferramenta que te mostra o resultado. Totalmente. Foi o pulo do gato, porque assim, se você for em outros veículos, né? Hoje a gente tem isso, mas qual era a métrica que você tinha? Como é que os caras calculavam as coisas? Eles não calculavam com uma coisa tátil que eu posso pegar um clique. Um clique, entre aspas, você poderia pegar uma impressão de um display, de uma busca aparecendo, você, hipoteticamente, você conseguiria pegar, né? Mas quando você fala de alcance, por exemplo, de rádio, como é que você, Exato. tipo, você colocava lá o Não, anúncio... mas eu acho que antigamente se vendia muito a cobertura, a frequência e o alcance que você teria dado o programa, dado o canal, dado o veículo que você estava falando. Mas entenda que isso, para quem está comprando, ele é muito mais etéreo, né? Você mostra uma equação ali, você fala, ó, minha porcentagem de pessoas que está pegando, a minha amostragem é X e vai dar nisso. Agora imagina você na frente da tela do computador, você vendo lá o negócio pingando. Um clique pingou, uma pessoa pingou. E para mim isso acho que foi real a grande... time. Esse é o pulo gato. Eu acho que foi a grande revolução, porque o Google, ele não só pensou nisso, porque para ele fazer o motor de busca, ele teve que indexar todo mundo. Além de indexar todo mundo, ele achou uma maneira de... né, que na época era muito os blogs, né? Que uma forma deles ganharem dinheiro. Né? Exatamente. Além do YouTube e todas as outras que ele foi surgindo. Então, eu tinha uma forma de monetizar que é o quê? Colocando no meu conteúdo um espaço do Google para ele falar, olha, isso aqui ele tá falando, sei lá, de culinária. AdSense. Eles interpretam o que você tem e começam a entregar a mensagem certa para a pessoa. Exatamente. E a taxonomia ali, né, o nome, o SEO, né? Exatamente. Aí foi outro. Ele faz a varredura dentro do teu site. Então ele tinha tudo. Ele tinha os sites indexados, ele tinha o inventário, a ferramenta para você veicular, a ferramenta para você fazer esse leilão, né? Que hoje a gente chama, a gente vê outras DSPs, mas o Google foi realmente o precursor de tudo isso. E a metrificação do teu negócio, do teu site. E a tangibilização do teu objetivo também. Exatamente. Então eu acho que o grande pulo para a gente sair de falar de, né, a gente começa a entender dados de negócio que são mais próximos do negócio, né? E a gente entender quanto vale um clique de fato para, putz, então quer dizer que se eu tiver 1000 cliques eu vou ter tantas vendas e começar a fazer essa relação que até antes isso não existia. Funil de conversão, nosso famoso funil começou aí. Né? Então acho que essa foi a grande revolução. Né? E lá em 2010, quando eu estava nessa empresa de games, era basicamente o lançamento, eram estratégias no Google, só que enfim, era muito específico. Né? E você que cuidava disso lá atrás também? Cuidava disso. Então era muito específico, porque era uma coisa, né, contextual, nichado, então vou fazer aonde, né? Então tá, quais são os principais sites de jogos? Eu digito game. A minha estratégia era muito simples. Eu digitava jogo, game, etc. Quais são os 5 principais que aparece primeiro? Sites? Mas vocês vão lembrar dessa época, o Google lá atrás, antes dele vir essa parte de Ads, ele era por ordem alfabética, vocês lembram disso? Muito lá atrás era ordem alfabética. Eu não lembro, porque isso daí... a gente já lembra já da parte de escalonamento de conteúdo, que já tinha o EdRank. Lembra? Então. É o PageRank, desculpa. Quando eu entrei, mas isso daí a gente tá voltando, porque quando eu entrei na faculdade, eu lembro que meu pai tinha uma empresa de tecnologia, e eu falei, vamos chamar de Altec, porque começa com A, eu vou ranquear primeiro no Google. Então você ia atrás dessas informações. Também, né? 99. Exatamente.
Não, mas tinha a PageRank, né? O PageRank, E ele não era isso. tão complexo quanto hoje. Não, foi evoluindo. Ele foi obviamente, evoluindo, mas né? era mais simples. Ele escalonava ali Sim. por acesso, basicamente, É. né? Era o que. Se eu contar quantas empresas de otimização de conteúdo, de SEO, abriram e fecharam nesse meio tempo, cara, Foram em milhares, né? né? Porque, enfim, né? Exato. É muito difícil se manter atualizado com qualquer alteração no algoritmo. E acontece diariamente, a gente sabe É. disso. Totalmente. E social Então, também, mesma totalmente. coisa. Exatamente. Tanto que é uma caixinha fechada, ninguém sabe o que acontece ali pra gente trazer essas visões. Tem que estar sempre atualizando, então não adianta esse cenário. E a grande conclusão é essa, né? Pô, fazer um trabalho de SEO, cara, vai demorar 6 meses aí pra estruturar todo o negócio, deixar o conteúdo bonitinho, etc. É mais fácil pagar pra aparecer. Aí que entra a mídia, né? Aí que Né? entra a mídia. Mas isso é uma discussão Aí que entra a mais mágica. moderna, né? Outra discussão. Exato. Naquela época, cara, era assim, cara, minha estratégia é muito simples. Eu pego quem são os 5 primeiros aqui. Pronto. Cara, então beleza, eu vou comprar o Edge e pra garantir eu tenho que estar nesses 5 principais sites, porque toda a busca. É na primeira Tá, página. E o você vê que primeiro que conta. aparecer era um site de download. Era o Baixa Aqui, Ah, né? E aí eu falei, cara, né? Tinha um é o formato seguinte, campeão. Tinha ali alguns formatos, né? Então, cara, vamos bloquear esse lugar, porque, né? Eu vou colocar aqui o lançamento do jogo. Se eu entrar aqui na primeira página com tráfego, vai bombar. É o mesmo conceito dos apps hoje numa Apple Store, por exemplo. é verdade. Ele Só era que o App Store. Ele era o App Store, Ele exato. era o App Store. É o mesmo conceito, só que hoje tem mais fragmentação, né? Então você não pode garantir, mas imagina que lá atrás você garantia e todo mundo baixava. Mesmo esquema. Exatamente. E aí entramos num cenário de social, onde o social começou a fazer um movimento depois desse cenário. Ah, sim, né? Eu acho que depois disso tudo, né, veio o Facebook forte no Brasil, muito forte. YouTube, né? YouTube também. YouTube veio, eu acho que relativamente o modelo de anúncio veio antes, Uhum. né? E, cara, umas coisas que eu tenho até vergonha de falar, que eu fiz campanha para aquisição de fãs. Né? Mas isso Grande daí todo moda mundo na passou época, por e, isso, meu cara. Deus, Todo Não mundo passou, passou ainda por passa, isso. todo mundo ainda Esse é o faz. problema, né? Tem gente que ainda não saiu dessa época, né? Ficar contando fãs na página. Não, e dia tem a dia, muito, né? cara. Então, Tem muito. Mas até lá atrás, vamos ser bem sinceros, quando você ia pra reunião no Facebook, o próprio A Facebook meta falava. era assim, né? Era meta. Não, total. É Era como a meta. gente pode ganhar dinheiro. Vamos O pedir atrás de mecanismo do França. Facebook era Nossa. assim, né? Você tinha alcance orgânico ainda, né? Não Exatamente, existia você tudo que tinha alcance existe hoje, orgânico. então, né? Mas eles foram desenvolvendo a plataforma já pensando em rentabilizar com anúncios. Ela foi pensada assim, né? Até nos filmes a gente É. vê esse tipo de coisa. Mas assim, sair de um objetivo, né? Gastar de milhões, lembra que a galera gastava milhões em ter fãs? Quem era a maior página do Brasil? Muitas empresas gastaram. Milhões. Ah, E hoje É não vale verdade. nada. Não vale nada. Porque ele Quer dizer, literalmente pode valer, anulou. né? Se a gente pensar em dados, se a gente pensar num custo por... Mas hoje você tem uma base que você não fala, será que faz sentido? Agora não. Então. Mas muita gente ainda não tem essa percepção. Tem que esse é o botar problema. dinheiro, senão não anda o carro, né? Exatamente. Você tem um carro de luxo, só que Só ele que tá na garagem. Então, e a gente passou por essa onda, né? Passou por outras coisas. Depois o YouTube veio muito forte com campanhas de vídeo. Eu lembro que lá atrás, em 2008, o cara falou, cara, esse negócio ainda vai virar... O YouTube foi comprado quando pelo Google, vocês lembram? Putz, eu não lembro. Quando já começou a veicular mídia já era Google, Não, né? mas eu acho que foi... Já era Google, Foi anterior, até 2010. Acho que foi anterior. Tipo 2008, É porque eu lembro que 2000. quando já começou plataforma de mídia já era tudo integrado. O YouTube entrou, que eu me lembro, com as primeiras campanhas, foi quando a gente tava na ONU, era quando, velho? Eu não lembro mais. 2012? 2012. Acho que sim. Acho que Já foi. era, né? A primeira campanha do Brasil de Truville foi o Eduardo e Mônica da Vivo, se eu não me engano. Ah, foi Eduardo e Mônica? Cara, e essa E campanha assim, todo mundo lembra E já. não era essa coisa. Não tinha skip ad. É, Eram exatamente. vídeos longuíssimos. E que você tinha que assistir inteiro antes de assistir o que você queria. Exatamente. Né? Uma coisa True que... play. Não, e essa campanha especificamente, a gente tá falando de Eduardo e Mônica, que era uma música que foi pra campanha da Vivo, que foi uma campanha maravilhosa, que tinha o quê? Sim. Pelo menos 5 minutos ali. Sim, era uma
coisa longa, né? Ah, E nessa época a mesma coisa também aconteceu. Lembra que abriram o escritório do Facebook aqui? Isso. Por Aí causa da abriram. conta que a gente fazia. Isso, abriram, né? Tipo, quando você atende um grande cliente, você começa aí a ter, né? Tipo, cara, Bradesco. Eu tava fazendo empresa de games, cara, contando nos dedos centavos da onde vai pra um negócio que assim é. Dinheiro infinito. A gente tinha... exatamente, Você fala, cara. Tudo isso? É. Eu ouso dizer que o escritório do Facebook abriu por causa dessa conta, né? Ah, eu Desce não mais sei umas dizer, cara. duas. Não sei, cara, Mas vamos ser sinceros, num cenário onde ninguém tá investindo em digital, o Bradesco foi extremamente ousado e certeza, assertivo lá com certeza. atrás, cara, porque eu trabalhava com uma outra conta que era sempre assim, social at the core, beleza, só que 30% só. Ué, mas se é social at the core, 30% não é core, entendeu? O Bradesco, ele construiu O que ele fez? Ele falou, onde as pessoas... Como é que é o consumo de internet no Brasil? Ah, primeiro, eles usam para quê? Bom, é para consulta no banco, para fazer pesquisas, né, etc. Depois o outro é para redes sociais e o terceiro é para ver o banco, a sua conta. Pô, o banco a gente já é. Internet, Google, pesquisa a gente já domina. O que está faltando? Eles criaram um banco dentro do Facebook. Chamava F-Banking esse projeto. Nossa, Era uma essa eu não página. sabia, essa eu não sabia, Você lembra cara. das páginas do Facebook Sim. que a gente tinha lá, o Div, tinha o Embed? Sim, lembro. Era isso. Os cara... Meu. Só que era o acesso à sua conta. Eu no lembro Facebook. até de fazer esses relatórios, agora que você. Né? Era cabuloso. Era Eu falei, cabuloso. cara, E olha só que interessante, só dando É. um paralelo de dados, né? Isso era tudo metrificável, né? Porque na então. verdade era um iframe lá dentro e Isso. tinha Google Analytics lá. Então a gente tinha informação pra dar com pau. Então, é muito engraçado que são assim, um banco na teoria no Facebook, só que você mensura isso dentro do Google. Dentro do Google. Era. Nossa. Exatamente. Mas enfim, então teve aí um grande investimento. Acho que o Bradesco das frentes ali foi muito visionário nesse lugar, né? Obviamente teve aí, né? Não foi pra frente muita Sim. coisa por causa de plataforma, né? Mas enfim. Então tinha todo esse investimento. Falou, cara, nossa, nunca vi tanto dinheiro. Mas nessa época o Facebook, então, no Brasil, vamos falar do Brasil, foi o Bradesco, possivelmente, que foi um dos primeiros anunciantes, então, do Facebook. Eu acredito que sim. Legal. Não Não pode ter certeza. Mas foi um dos primeiros. Se tem 5 ali, Ele foi um desses 5. Um desses 5 Dali a gente começou, então, a sair do cenário de portais, que a gente era muito focado em portal, veio o Google, que já começou a fazer esse trabalho, daí a gente teve o AdSense também, que eles interpretavam. Ele monetizou todos esses portais. Exatamente, foi extremamente inteligente, que ele pegava o comportamento do usuário no teu site e começava a mandar uma mídia mais assertiva. Já tínhamos o Google Analytics, Já já tínhamos as Google plataformas, Analytics. as ferramentas. Exatamente. Tínhamos o Facebook, só que o Facebook ainda não veiculava do jeito que ele criou a plataforma. E aí veio a plataforma. Plataforma e veio o mobile junto. Exato. Que aí foi aquele boom, né? Não, total. Que aí a gente teve. Na época que a gente lançou o aplicativo do Bradesco, cara, ainda a gente tinha Nokia quadradão. Né? Eu lembro, né? Tinha Blackberries, né? Não era um sistema predominante Android e iOS. Na época, o iOS era, mas ele não tinha todos os aplicativos Exato, ainda. Exato. O mercado era muito pequeno nesse lugar. A gente está falando de uma penetração de smartphone na época que era de 35%. Exato. Hoje a gente está falando de cada um tem quase 3 aparelhos. 89%. Então a gente migrou para um outro cenário e estava começando, isso estava sendo muito embrionário, né? E aí, cara, beleza. O Baixa Aqui lá na época era o App Store. Agora a gente tinha um App Store de fato, né? E aí, como que a gente monetiza esse lugar? Cara, um app é uma coisa que a gente tem que ter um número de usuários, né, sendo atraídos para poder ter, e tem que ter uso. Retenção, né? New user, sleep user. Não adianta nada o cara vir, né? Baixar e não. Active users. Então a gente começou a formular essas estratégias, né, para campanhas de quem já baixou, por exemplo, para baixar, para quem já baixou, para quem baixou e nunca abriu. Aí entra o famoso CRM. Exatamente. Entra também o Deep Link, né? Que é como é que eu Link, cara. Como é que eu mensuro que o cara abriu o aplicativo? E um detalhe muito importante para mobile: cookies não funcionam. Cookies não funcionam. Exatamente. Né? Então, não funcionavam.
Não tinha nem solução de analytics para mobile nessa época. Exatamente, era completamente assim, tudo muito embrionário nessa época e, cara, assim, né, foi esse aplicativo. Eu lembro a sequência, o primeiro desafio foi o Bradesco, depois veio campanhas de vídeo na sequência, o YouTube tava bombando com um produto de vídeo, de advertising, então eu falei, caramba, isso aqui vai bombar, o YouTube crescendo, né? E enfim, né? E todo o contexto de search, que, cara, o search, assim, dominou de uma certa Por maneira. muito tempo também ficou na frente o search, né? Nossa, dominou. Todos os investimentos, eu lembro que a gente investia tipo 80-20, 80 em search e 20 em qualquer outra coisa. Que era assim, mas porque era ainda muito incipiente ainda, né? Hoje a gente perto do, se você ver a penetração dos meios, né, de investimento, né, que é aquele gráfico que sempre TV no Brasil é isso, os digitais estavam assim, né? Depois teve aquela e depois curva, vai subindo. Né? Cara, assim, depois disso ainda, né, as possibilidades que o search fazia, que eu acho que foi muito inteligente, né? Então, assim, o retarget. Sim. Não, assim, o Google foi o pai, né, nesse cenário. Indiscutivelmente, a minha opinião é que o Google, como ferramenta, ele é muito mais completo. Muito mais completo. Essa é uma discussão boa, porque depois começou, a gente vai chegar numa época eu também... digo como ferramenta, desculpa, não tô falando de segmentação, que aí essa é uma discussão boa, porque depois chegou a época do infoproduto, né, mais pra frente. O que você via no infoproduto? O Google é caro para investir nesse cenário. Então, onde você vai? Nas redes sociais. Aí começou... Então, aí é que tá. Eu acho que hoje, o que acontece, né? O Google foi uma plataforma que estava atendendo uma demanda que já existia. Né? Um produto de... E aí começou a se falar de mídia de performance, porque isso não era a mídia tradicional, que assim, né? O cara podia controlar, né? O cara fala assim, ó, vou investir 100, vou ter 1.000 de retorno, se eu dobrar o investimento, vou ter 2.000. E aí ficou uma lógica do tipo, cara, isso aqui é um poço sem fundo. Meta em cima de meta. Falou, cara, não, aí, né, aquela coisa, chegou na meta, dobra, e depois dobra, aí você chega no final, cara, fala, meu, não é factível, né? A visão é que assim, né, o Google foi muito esperto porque ele tinha uma demanda, ele latente, conseguiu atender essa demanda. É um produto que atende essa demanda, né? Eventualmente, com produtos como o YouTube, como outras coisas, começou-se também a criar uma demanda. Foi onde o YouTube agora, né, se pagou há algum tempo, mas foi onde ele criou a demanda que ele não tinha, né? E começou a trazer esse tipo, onde a gente tinha, aí começou a trabalhar-se mais o topo do funil, porque não adianta você comprar um link patrocinado e não vai ter busca. Exatamente. O cara não conhece então aquilo é atender uma demanda que já existe. Tem pessoas que estão buscando um carro determinado e você tá lá, porque essa demanda já existe. E assim. E cumprir com todo o funil, né? Se ele tá pesquisando só um carro, se ele tá pesquisando uma marca específica, se ele tá pesquisando uma marca e algum atributo específico daquele. Então você começa a interpretar toda aquela jornada, que antes era uma jornada muito fácil. Foi como você falou lá atrás, que eram poucos veículos, e aí você começa a ter uma jornada maluca. Exatamente. Mas aí que eu acho que agências, anunciantes começaram a entender que isso era a ponta do funil. E que aí depois, nossa, tinha parcela para o começo do funil. Aí depois se justificavam os outros investimentos grandes como TV. Melhorar o planejamento de mídia em si, né? Exatamente. Né? Porque no final, se você não está atendendo uma demanda que já existe, você está perdendo muito dinheiro. Verdade. Esse é o lugar que você não pode perder dinheiro, né? Exato. Enfim, ficou essa discussão. Mas legal, e aí tivemos toda essa evolução. Aí começou a entrar o cenário de first party, second party, third party, site cucado, tag manager, DMP. Aí começou as DMPs, as DSPs, que aí foi literalmente, parece que chegamos num cenário onde a gente viu que isso ia acontecer, porque da mesma maneira, é uma demanda latente. Eu preciso saber cada vez mais, eu preciso tornar uma audiência cada vez mais qualificada, eu preciso criar novas audiências, eu preciso criar cenários para poder impactar mais e melhor o meu usuário, o meu cliente, a minha aquisição, a minha retenção, e a gente entra nesse cenário. Então, entrando nesse cenário, que depois é aqui que a gente vai fazer a quebra do paradigma de falar, agora beleza, a gente está indo para outro cenário. Mas até ali foi aquele boom dos dados, que não existia LGPD, não existia nada, né?
até então. Então, como que foi vocês trabalhando com mídia nesse cenário e vocês terem esse shift? Porque estamos trabalhando, vocês viram a evolução das plataformas, tanto o Google quanto o Facebook, a chegada dos influenciadores, a chegada do mobile, a chegada do social, e aí entra uma plataforma onde você consegue metrificar, você consegue taguear o teu site, não só ter um page view, mas você consegue ter o comportamento do usuário dentro do seu site e transmitir essa informação para algum outro veículo, como o Facebook. E como que foi esse cenário dessa captação de diversas informações sobre a perspectiva de mídia? Sobre a perspectiva de mídia, eu acho que foi tudo muito experimental, acho que é a palavra, né? Legal. Então, cara, a gente, né, acho que lá na Santos a gente teve a oportunidade de trabalhar, se não, acho que com certeza deve ser a primeira DMP do Brasil que faliu. Explica em para 6 meses. quem não entende. Vamos lá. Quem não entende, antes da gente falar de falir 6 vezes, o que é uma DMP? A DMP é o Data Management Platform, uma plataforma de gerenciamento de dados que basicamente nessa plataforma você sobe os seus dados da sua base. Sensíveis, né? Alguns dados. Sensíveis, o PII, né? Personal Identification ID, que você sobe esses dados, né, dos seus consumidores. E você pode fazer essa administração por lá. Por exemplo, comprando uma outra base para ver se tá lá. Complementando. E não só isso, você também consegue ter uma ideia ali do perfil do seu usuário, né? Em vários tipos. Então, se é homem, mulher, isso, qual a idade, e separar essas pessoas aí para você fazer a audiência de mídia. Então... exatamente. Que se você também tiver isso implementado no seu site, na época você consegue ter as informações desse cookie. Então começo a atrelar todas as informações que tem no cookie junto com quem é você. E toma cookie, né? E aí porque criar os IDs, né? Porque foi essa época que teve a parte dos cookies, que uma vez que você instalou uma DMP dentro do teu site, o usuário vai ter um comportamento na web. E esse comportamento, essa informação chega até você. Vai ser rastreável. Vai ser rastreável. Exatamente. Isso é uma DMP, legal. E aí vamos lá. Voltando ao assunto de você faliu uma DMP em 6 meses. Não, eu não falei. A gente não faliu. A empresa que faliu. Acho que foi porque assim, né? É verdade. Não tecnologia. Tecnologia. Eu acho que a DMP estava muito sendo pivotada também. As pessoas estavam tentando entender. No limiar da tecnologia sempre vai ter coisa que vai sobreviver e sempre coisa que vai ficar. Então, a gente viu depois, né? As aquisições das grandes empresas, tipo Oracle, a própria Adobe, eles foram comprando essas tecnologias. Todo mundo conhece uma BlueSky, né, a antiga BlueSky, ou tecnologias, né? Essas são as mais antigas, elas foram depois sendo incorporadas. Algumas faliram, outras não. A gente teve a oportunidade de trabalhar numa que faliu. Não que você faliu, até vou me corrigir aqui, por favor. Né? Ela acabou fechando porque inclusive, isso foi uma indicação na época, né, dos próprios anunciantes que falaram, olha, essa empresa, acho que a gente pode fazer isso para esse determinado cliente que é do segmento de alto. E, cara, a gente subiu lá, né, 30 milhões de CPFs, comecei a ver que os dados tinham, né, o cara fazia o login, dava para ver lá no próprio link algumas informações, não achei disso nada seguro, mas enfim, né. Então a gente implementou, a gente tentou fazer isso rodar. Mas o fato é que era pouco utilizável. Entendi. Né? Acho que no a gente tinha poucas opções também de ativação, né? Hoje em dia a gente tem algumas possibilidades maiores de ativação, até por meios digitais, mesmo que seja tipo o próprio e-mail, ou própria tracking code, que a gente chama, ou ID, né? Então nessa época ainda você não conseguia transmitir um ID de uma plataforma para outra, você não conseguia fazer alguns tipos de coisa que hoje a gente consegue tranquilamente, você clica no botão e vai. E a DMP na época, muitas empresas começaram a falar DMP porque eles queriam construir sua própria audiência. Sim, totalmente. Essa é uma história à parte, né? Então, aí começa. Que hoje a gente enfrenta, né? Mas a gente enfrentou lá atrás muita empresa investindo pesado, né? Muito dinheiro. Assim, a gente teve projetos globais de grandes empresas que os caras, assim, tombou a América Latina inteira, né? Pra gente fazer. E eu vou falar minha percepção sobre as DMPs que eu trabalhei lá atrás em alguns momentos.
Eu via que você trazia muita informação comportamental, mas você não usava isso como artefato ou atributo de mídia. Total. Ativação, né? Não era acionável, Eu né? sabia, por exemplo, o meu perfil. Mas beleza, e aí? O que eu faço com isso? Tipo, E eu ficava muitas vezes preso me perguntando. Eu falei, gente, a informação tá aqui, tá legal. Só que como que eu uso isso em meu favor? Ah, eu vou ter que separar uma audiência específica para poder subir uma campanha específica para esse tar... Começava a ficar muito confuso. total, porque eu acredito que é isso, né? Acho que o grande ponto é o seguinte: dados não são informações. Informações não, geralmente todas as informações geram conhecimento. E nem todo conhecimento gera uma decisão. É isso. Não dá pra acionar, né? A gente está tentando olhar o dado para chegar na decisão, né? O famoso data driven, etc. Mas, cara, tem um funil muito grande de trabalhar esse dado, porque o dado por dado, ele, Lapidar, né, essa né, pedra. você tem que chegar ali numa base de conhecimento, quanto mais conhecimento você adquire, para você acionar e falar, cara, legal, isso é a decisão que a gente tem que tomar. Acho que um case específico, né, de dados dessa época de social também, não só dessa parte de DMP, mas o case de promoção, né, que a gente teve com uma marca, que existia um comportamento ali de cabelos, né, que a gente dedicou um tempo estudando para acionar uma base específica, né, que convertia mais. Isso é bem interessante de falar, porque eu acho que assim, foi o primeiro grande desafio quando a gente estava na Sunset. Era basicamente a maior promoção desse país, de um grupo de marcas, né? Então cada marca tinha Tem uma um base, target, cada marca tem uma tinha base. muitas edições passadas de comportamento. Eram, acho que mais ou menos, estava na 7ª edição. E o mais interessante é que nesse caso existia o cadastro, então existia Legal. um dado, Sim. um first party. Não, é somente first party. Tá. Esse que é o ponto. É somente first party. Agora, porque como a gente pega isso e transforma em alguma coisa acionável, que foi o pulo do gato. Porque o seguinte, né? Promoção, cara, você tem que ter dado correto. Você não pode, tipo, mentir o seu endereço. Exatamente. Tipo Como é que assim, o cara vai te mandar o. como é que você vai Exatamente, falar no telefone? Tem que ser o telefone que você usa, que senão se você ganhar. Não né? rola. Então, assim, era somente uma base, só que tinha todo o transacional. Qual produto o cara cadastrou? Quais produtos ele cadastrou? Onde ele cadastrou? Enfim, tinha uma base muito consistente. E principalmente quem participou das últimas edições. Tinha a pessoa que tinha participado de todas as 7 promoções. Então o trabalho aí foi feito meio que na mão, né? Quando a gente falava na mão é planilha, não existia data lake, não existia nada disso. Mas foi o trabalho de famosa hoje, né? Clusterização. Hoje a gente tem isso fácil, mas na época Exato. era PROC V, né? Interpreta o comportamento e clusteriza. Isso. É isso. E a Sunset era uma agência muito pautada em marketing direto, que tinha um trabalho de DBM, Database Marketing, né, para poder estruturar isso de uma maneira Palatável, né? Que você Exato. consegue também, entender, né? E até hoje esse é o DNA, É o core. eu acredito. Né? Foi o grande core que tinha. O problema era como a gente acionava isso fora dos canais tradicionais que tinham da própria companhia. Porque o canal para você divulgar isso é a própria companhia. Exatamente. Então, ou era você mandando pro endereço cadastrado, ou e-mail ou qualquer outra coisa. Mala direta, né? Mala direta física Exatamente, e digital. marketing direto. Marketing direto. Exatamente. Né? Que você chega no one-to-one. Então, a Sunset tinha todo esse conhecimento. Né? Tem que trabalhar com grandes clientes. Mas, cara, qual que foi a grande revolução? O Facebook tinha acabado de inaugurar o Custom Audience. Custom Audience Lookalike. Exatamente. De trabalhar Exatamente. isso, né? Foi isso que eu disse, né? O Google tem a melhor plataforma, mas a segmentação que o Facebook trouxe pra gente, Bases similares, cara. até acontecer, né? Aquisição de novos clientes. Até Bases acontecer similares era mágica. né, o cara? vazamento de dados do Facebook, né? Eles protegerem isso, mas antigamente a gente tinha. Exatamente. A gente tinha acabado de trazer esse modelo. Eu falei, cara, agora a gente vai conseguir acionar em um outro canal muito escalável, que só, enfim, né? E aí, enfim, o Google até demorou para colocar essa parte de você subir a base, mas enfim, foi a grande revolução. Que aí você falou, cara, quer dizer que eu vou subir os dados, ele vai me trazer quem tá aqui dentro
com este e-mail. Isso foi maravilhoso. E com esse perfil, né? Coisas que eu não sei sobre aquela pessoa também, né? Que você podia ver na época. Não, e dá pra ver que eles deixaram isso aí muito. Você precisa ter uma mínimo 1.000 pessoas, não é uma coisa Sim. pequena. Exatamente. Você tem que ter algo palatável ali também. Sim. Quando a gente tá falando de audiência também nisso daí. Sim, mas na época a gente conseguia subir qualquer coisa e começar a ter um monte de insight que a gente não tinha. Depois entrou a parte do tagueamento, que você pegava o tagueamento e gerava base também pra isso, que é a parte do custom audience de acordo com o comportamento do site. Então, mas nessa época era mais interessante ainda, porque o que acontecia, tá? Você conseguia subir essa base, né? E de fato puxar todos os interesses que essa audiência, que essa pessoa Exato. Quais as páginas mais visitadas, né? O famoso Social Bakers, Não, né? e Também, ele fez isso, mas não fez isso? Opa, então dá-lhe mensagem pra ele aqui, pra ele cumprir a jornada dele. E aí você... o acionamento acho que é o pulo do gato nesse caso aí, que é o famoso teste AB hoje, que é Exato. normal, né? Mas assim, seria um teste AB entre criativo versus segmentações. Então, nessa época a gente abria milhares de segmentações. Então, vamos lá, né? Resumo do projeto, foram mais ou menos 100 dias, 90, 100 dias, mais ou menos, que foi o tempo que durava isso daí. Foram basicamente 53 mil criativos anúncios diferentes, né? E a gente tinha N clusters, né? E só um detalhe, isso foi... Na mão. Obrigado, Só lembrando a galera aí, só não lembrando que não existia ferramenta de teste AB, subir criativa a criativa. A nossa conta era prever toda semana e fazer uma conta, né, que era fatorial. Então, cara, lá, tantos segmentos versus tantos criativos, tantas mensagens, e alguém vai ter que subir. E nesse caso... Fora alguém tem que subir, alguém tem que otimizar. Só um paralelo, é nessa hora que eu acho que, né, fica muito mais perto de ciência, né? A gente vai ficando cada vez mais perto de ciência. Isso depois vai desembocar lá na frente, no famoso, a gente já fazia essas análises, né? No famoso BI, né? A gente tinha essas galeras que ainda não eram BI, estavam em formação, né? E também na parte de dados. Então isso vai desembocar lá na frente, mas existia uma parte de ciência, de toda uma técnica, de todo um planejamento. Mas a tecnologia permite que as áreas que até então eram humanas, elas passem a se tornar uma área praticamente ciente. A gente está falando de ciência de comunicação para tentar chegar na pessoa certa, no canal certo. A gente tem todo esse trabalho também. E eu acho que passa muito mais que antes era no chute, né? No Exatamente. qualitativo, no eu gosto, não gosto. Aqui é número. A gente tava tipo, seu criativo vermelho traz mais. Não era nem isso, porque assim, a gente, né, o planejamento de comunicação bolou diferentes linhas criativas, diferentes estratégias de comunicação. Então a gente tinha lá a sensação de, né, aquela coisa da loteria. O vencedor da promoção foi nessa região, então eu vou impactar aqui a região inteira, que era a estratégia que chamava de Almost Win Sensation. Logo, taxa de conversão vai ser maior. Exato, Logo, o pensamento. Sim, é tese. Aí é Tinha científico. tinha isso, aí tinha, né, as outras... Cluster religioso, vamos dizer assim. A gente vai chegar lá. Então tinha um monte de segmentações de estratégia que a gente pôde, efetivamente a gente testou. Qual que era o que dava resultado? Era a cara do locutor. Só porque a promoção era dele. Ou seja, não adianta você fazer aquela segmentação na cidade. Então, exatamente. Essa estratégia de comunicação a gente invalidou na primeira semana. Hoje o que é feito Mentira, com... Foi o primeiro mês. Foi o primeiro mês. Porque a gente Tem um ainda espacinho a tentou mais, insistir pra ver se dava certo. Maravilhoso, mas, cara, custo lá em cima, volume baixo, né? E aí a gente teve. E a gente começou a entender, de fato, quando a gente subiu, algumas coisas interessantes, né? E a gente começou a ver os perfis de quem convertia, de fato. Que era uma coisa que, hipoteticamente, não existia antes de ter todo esse traço de social que a gente conseguia. Então, agora a gente tinha um traço comportamental. Então, conseguia prever que aquela segmentação vai entregar X. Isso é maravilhoso, né? Você não ter só até o clique, mas você ter quem converte. Porque é ali que tá o ouro, perfil. Né? E aí a gente começou a olhar, cara, e viu que tinha, né, a gente fazia um mapa de calor, etc, fazia as análises de páginas que eles seguiam, que na época, né, dava
ele dava exatamente as páginas que eles seguiam, não era por categorias, Uhum. era de fato uma coisa meio ainda tão embrionária que não tinha tantas regras, né? Você criava uma persona, várias Exato. personas, que na Exato. verdade eram os clusters que a gente É, usava. Então a exato. gente tinha uma persona, que hoje chama de persona, mas era essa clusterização. E aí apareceu um ali que era assim, cara, começou a aparecer Jesus Cristo, começou a aparecer um monte de coisa. Pessoas religiosas. E, né, relacionado a esse tema. Eu falei, cara, não, peraí. Vamos estudar isso a Vamos estudar fundo, né? aqui. Eu acho Aí que virou um quali, na verdade, uma aí virou investigação. um quali e falou, pô, então a gente apelidou de cluster da fé. Por quê? Porque, velho, é uma promoção. Exato, é. Pra você ganhar, você precisa ter alguma fé, né? Aham. Então, Já fazia sentido e aí. aí a gente falou, gente, a gente tem isso daqui, é um chute, né? E aí foi lá. 20, 30 criativos diferentes pra você. Né? Tipo, cara, como é que eram os criativos? Ai, Eu não lembro, mas. Mas vocês usavam a fé como A mensagem? A Sério? mensagem É, que era, legal, gente, né? tipo, muito que depois foi feito nas eleições, que a gente sabe, mas a gente fazia isso pra promoção, né? Que Você já sabia o comportamento? separei o cara, fala assim, não. E tinha uma parte que era, né? Você tem os cadastros do produto, né? E aí a gente focou especificamente num produto, né? Que que tinha é- mais chance, quando ele cadastrava, que ele cadastrasse um segundo. Que era o que a gente chamava de estratégia da oferta, next best offer, na próxima oferta perfeita. Cara, né? isso é maravilhoso, porque quando mídia deixa de ser mídia, porque você tá preocupado com business também. Isso, Total, é isso, sim. cara. Não, aqui é É negócio, isso. aqui a gente Não já é tá só indo pro... CPM, eu não tô olhando CPM, Não. eu tô olhando ali, ó. O nosso cliente, eu acho que a gente teve essa grande oportunidade também, e que ele saiu e foi pro Google, inclusive, cuidar disso, né? Ele, cara, não queria saber ele queria saber quantos cadastros. É isso. Eu acho que a grande vantagem Quantos até produtos? da escola que a gente fez, né? Era essa, a gente estava preocupado no resultado de fato, né? De negócio, não no resultado de tipo se eu vou vender mais ou se eu preciso vender um pacote. Era muito mais focado no resultado. Não, óbvio que tem também, né, toda a parte criativa, mas, cara, nessa promoção isso foi totalmente abduzido, né, pra falar, cara, o que tá me trazendo mais cadastro. Aí fazendo só um paralelo aqui, rapidamente, mas as guerras que a gente tinha com a criação eram muito legais, porque a gente, né, mostrava que aquilo ali convertia X e que o cara tinha que fazer aquilo ali e Os aí... caras fazer desacreditado, né? Meu, tem que fazer um cluster da fé, pelo amor de Cara, não Deus. tinha né? discussão, e assim, Você tem número, você tá mostrando ali, isso, né? a gente teve sorte também, né, que acho que é o Cris. Os tocava- caras estavam Cris, abertos putz. a... Não, Ele era tava maravilhoso. Assim, velho, é isso que faz? Então, Beleza, vou fazer. Coloca fazer. 30, Kim. Coloca tu. Eu falei, velho, eu não tenho braço mais pra colocar isso. Que Nossa. meu dedo já tá doendo. Não, mas eu fiz mais um aqui. Vê o que você Nossa. acha. Eu falei, cara, ele tava E as assim, variáveis, considerando todas as E, variáveis. Puta, e merda, essa que escola, maravilhoso, acho cara. que, né, a gente pode chamar de uma escola, né? Depois isso foi aplicado em todas as outras operações, né? todas, né? Porque esse foi o grande case da Sunset provar a sua tese, né? E a Sunset virou uma das maiores agências do É, ponto de vista de saiu performance, de, dados. saiu não de tem o que 1 falar. para 100, A né? gente saiu de uma operação zero mídia digital e no primeiro ano a gente estava liderando o investimento dentro do grupo em digital. Terceiro ano a gente era a maior da América Latina de investimento. Então, assim, o modelo se provou, as teses se provaram, a escola foi feita, depois aí a gente só foi plugando gente, né? Só mesa de performance. E aí. Não, até chegar na mesa de performance. É. Então, assim, foi uma coisa que a gente testou muita coisa. Acho que eu sou muito agradecido por ter tido essa oportunidade lá. Ter carta branca pra botar investimento Isso. onde a gente queria também, né? Teve campanhas muito legais, clientes maravilhosos nessas Eu vivi uma fase disso também que foi engraçado, porque quando você trabalha com mídia e dados, você sabe o que funciona e o que não funciona. Teu cliente só precisa acreditar em você. Então tem um cliente, né, naquela época que eu trabalhava ainda, eles falavam assim, não, mas eu não gosto disso. Eu falei, mas você não precisa gostar, tua audiência gosta. Sabe? Não, mas não faz sentido com a minha marca. sim. Um dia eu subi uma campanha, eu falei, agora eu coloquei meu cargo em risco, sobe e vamos lá. Só que eu trabalhava com uma empresa de construção civil, então vendia apartamentos. E era apartamento de alto padrão, a gente tava falando de 2, 3 milhões. Eu falei, cara, sobe e vamos ver o que vai dar. Subimos. A mulher ficou marara comigo. Falou, como assim se subiu sem minha aprovação? E Só que a gente já vendeu. sabia, e vendeu. Daí ela ficou tranquila a partir dali, que ela chegou e falou, fala com o Bruno, vai. Se ele Não, isso não é falar com o aconteceu Bruno, é com falar um com os monte de dados, cliente, né, cara? né? Então isso é engraçado. Total.
Tal. Eu acho que tem essa parte, né? Porque as decisões ainda são muito pautadas em experiências Exato. passadas que você Exato. teve. Viés cognitivo. Né? E você que está na linha de frente, entendendo o que está acontecendo, a empresa precisa. O que eles precisam olhar é Confiar em número. você. Cara, tá me trazendo mais retorno, tá me vendendo mais? Continua. Sabe? Sim. É isso. Eu acho Sim. que é esse cenário. E a gente já está alongando o nosso tempo, mas eu preciso falar da parte mais importante. Aí a gente entra numa parte onde dados, informação, servia tudo. A gente estava pegando third party, que eu acho que a gente tem que falar sobre cenário também de third party data, como que a gente entra, que a gente entrou um pouco na DMP. Depois é legal a gente falar das CDPs, e aí a gente entra no nosso capítulo final, que é a questão do first party, que a gente sabe que está acabando a parte do third party e a gente vai entrar no first party. Então eu queria saber primeiro a visão de vocês de como foi a usabilidade de third party como um auxílio à construção de audiência. E vamos primeiro nesse cenário, depois eu vou para a segunda pergunta. Tá. Bom, third party, né? Acho que nós passamos por um momento que era muito uma terra sem lei. Até hoje no final. É assim, isso que eu ia falar. lei, né? A gente tenta, existe algumas regras, estão tentando, mas ainda está Sim. sem lei, concordo. Aí a gente está restringindo o uso de cookies, etc. Mas Os dados já estão lá, né? então, aí. Mas e o aí- dado fica antigo, isso que você e aí falou. é outro ponto, é o pulo assim, do gato. cara, a gente vai olhar esse lugar primeiro, né, cara, bom, eu fui lá, pesquisei quanto estava o dólar hoje que deu um salto, então eu tô no cluster de finanças, porque isso é o third party que muitas vezes é comprado. Qual é a confiabilidade Obrigado, desse lugar? Era isso que eu queria ouvir. O comportamental, né? Exato. Behavior target. Só porque ele Lembra? pesquisou dólar, ele Então, entende cara, finanças? beleza, exato, não, pô, legal, fui lá olhar uma... Gosto de carros de luxo, né? O cara vai em um monte de site e no Então, aí final. você tá no segmento luxo de alta renda, porque Só que você ganha R$1.000 por mês, só porque você pesquisou um exato. Volvo. Entendeu? Então começa a ficar um território que eu particularmente nunca fui adepto, né, a alimentar e se basear decisões em cima disso, desse lugar, né? Porque não necessariamente isso reflete nenhuma A realidade. E aí teve um boom de empresas que trabalhavam com Venda de third dados. party, com vendas de dados, que, cara, assim, eu de longe achava que era uma coisa confiável, porque quem que audita isso? Concordo. Qual é o aval que se tem sobre isso e como é que a gente prova que isso funciona no final? E no final do dia, quando a gente ia para uma audiência third party, minha percepção que eu quero saber de vocês, você coloca com um veículo aqui que vai colocar em 200 milhões de plataformas, que vai fazer a segmentação específica deles e vai impactar 200 mil pessoas. Quem audita isso? Como eu vou saber que está sendo impactado? Quem audita a audiência, né? Exato. Auditar a impressão até pode Tudo bem, acontecer. mas a audiência. A audiência em si. Exato. E quando a gente está falando de cookies, a gente não está falando de pessoas. Exato. Esse é outro ponto. Falando a de gente máquinas. tem que entender que existem pessoas por trás. O Google é muito bom, né, em falar de data e de cookies, todas as tecnologias, né? Porque até então, eu acho que tinha essa grande diferença, né? Tipo, o Facebook era muito bom em pessoas, mas não tinha a pesquisa total, etc. Tinha algumas coisas que ele curtia. Eles tentaram fazer isso lá atrás também, que não deu muito certo. O Google tinha muitos dados de pesquisa do que as pessoas estavam buscando, o que estavam assistindo, mas não entendia muito das pessoas. Então ficava uma coisa meio... Tipo, Nebulosa, né? Mas enfim, para os dados third party, ficou, né? Tem algumas empresas que, não sei se vai melhor não citar os nomes, né? Então, Acho melhor não, vamos... né? Tem muitas aí que começaram até primeiro a se posicionar até como DMPs, depois passaram a adotar O nome de ser. né? E esse é o segundo ponto que eu ia falar. Entendendo a CDP. Migraram, né? Migraram. Viram que não conseguiriam concentrar, concatenar e analisar todos os dados, né? Então tiraram o D e foram para pessoas, né? Para customer. Exatamente, porque a técnica de monetização era muito simples. Eu instalo um cookie no seu browser, depois rastreio tudo, pego essas informações, crio uma audiência e falo, olha, tá aqui. E te vendo. Exato. Tiveram 10 milhões de pessoas no seu site, eu tenho o perfil delas porque eu tenho o tag ali em outros sites que navegam, e aí eu tenho essas informações. Também, né? Exatamente. Agora, o que acontece quando morre o cookie? É aí que nós vamos entrar. Mas antes da gente entrar nesse cenário, que acho que pra gente fazer o desfecho a gente falou de CDPs, que é uma evolução da DMP, que é o Customer Data Platform.
Ou seja, a gente estava pegando o DMP, que era os cookies, e o CDP chega no mercado com uma visão que eu vou trazer uma visão comportamental de cookie, mas eu também vou atrelar ao teu first party, ao teu ID. Isso, É, ID único. Isso. Esse é o milagre que todo mundo quer fazer, né? Será que é isso. feito esse milagre? Essa é a pergunta, né? E os CDPs, quando entraram nessa época? Então, assim, cara, eu implementei algumas, né? Sendo que as primeiras que eram com DMPs, e assim, a minha opinião sincera é que eu não vi nenhuma funcionar de fato. Eu tenho uma opinião muito próxima também. Eu acho que está Eu mais um acho que, discurso do que sim, na prática. é um discurso como toda a tecnologia que existe. Tem que ser vendida, né? Tem que ser E seria muito explorada. legal realmente se realmente acontecer. O discurso é muito legal, mas acho que ainda estamos vivendo acho que um beta desse cenário. Eu cheguei a ver algumas coisas sendo aplicadas, passei pela mesma coisa que o Kim. Cheguei a ver uma plataforma específica conseguindo unir os dados, mas aquilo que a gente sempre fala, não era tudo. Não era pegar 50 milhões e colocar. Se colocava 50 milhões, saía, sei lá, Sim. 1 milhão de pessoas no máximo. Então, o que eu acho que assim, é uma fase ainda muito embrionária, então assim, não sei, é um alto investimento com um retorno que vai ser a médio e longo prazo, e se você tiver algum retorno, porque o grande problema eu vejo nas empresas é o próprio dado que ela tem. Exato. Né? Talvez seja o dado histórico que ela guardou, achando que a LGPD ia chegar e trazer informação. Ah, eu vou ter informação comigo que vai ser minha. Não é tua. Então, mas assim, acho que nem a minha informação é minha. Exato. Né? O CPF não é meu, é o governo brasileiro que emite, então assim, quem é esse dado no final? Exato, né? é verdade. Então, cara, né? Então a gente começa a entrar num lugar, obviamente, né? Tem dados muito sensíveis, por exemplo, né? Coisas da tua saúde. Com certeza. E outras coisas que, cara, você não quer que caia em mãos. Não deveria estar na mão. Não deveria estar em nenhuma, né? Não deveria ser vendido isso jamais, não deveria ser isso discutido. Talvez até nem na mão do governo, né? Se fosse possível. Exatamente. Se fosse possível. Então, esse é o lugar que a gente começa a entrar num lugar delicado, né? Só que o grande problema, acho que assim, né? Qual que é o ponto, né? Hoje a gente está numa onda, né, de tentar acumular dados das pessoas, dos consumidores, etc, tal, sem ter um objetivo muito claro do que é isso. O que você vai fazer com isso depois? E é por isso que às vezes isso não se torna tão útil. Né? E acho que por isso que entrou uma legislação também nesse cenário, porque houve a captação incessante de todas as informações das pessoas, só que você nem sabia que você queria ter informação. Você deu um apply no termos e condições e nem sabia, né? Exato. Eu acho que você queria ter aquela informação, pra quê? Eu acho que de CDPs tem uma coisa que ela serve para você talvez ter não seja para o uso 100% do poder dela, mas para você ter um painel. Então imagina, talvez você tenha uma news, você está pagando uma news, você está pagando alguém assim, e aí você tem um pouco de controle. Então, nesse caso, para você ter um painel ou para você ter um entendimento dos seus usuários, talvez sirva para mais volta naquele tema, né? Como é que a gente vai acionar isso depois, né? Não, acho que não é só esse o ponto, né? Não adianta você ter a plataforma sem ter o profissional correto e também sem ter um objetivo claro para a companhia para você chegar. O que falta, eu acho que também tá neste elo, né? E assim, dificilmente ela vai funcionar sozinha, porque é uma Ferrari, tem que ser pilotada por um piloto que entende de Ferrari. Exatamente. Quando você vai na empresa que está te vendendo, ela vai te prometer milagres, né? Sem etc. precisar de ninguém. Exato. Só que no final não é isso, né? Tem o trabalho de implementar, tem o trabalho de definir o objetivo, tem o trabalho de fazer. Tem todo o processo. Toda aquela implementação enterprise que a gente conhece dos grandes softwares. Exatamente. E principalmente o dado, o first party que você tem do teu consumidor, ele tem que estar muito impecável. Exatamente. A qualidade dele tem que ser boa. O que eu digo com qualidade, né? Então, assim, por exemplo, você vai fazer uma jornada, etc, tal, você fez a primeira compra, em quanto tempo esse dado não expira? Né? Então ele está atualizado,
o Bruno de 6 meses atrás é o mesmo Bruno de hoje, ou ele, né? Ou se ele fizer uma outra transação um ano. Exatamente. Como é que a gente aciona isso? Exatamente. Né? Comportamento de 6 meses atrás é completamente diferente. Acho que manter os dados atualizados é um Sim. ponto importante, principalmente quando a gente fala de first party. E quando a gente fala de operação, né? Tem poucas empresas que são competentes suficientes para você ter uma operação dessa Exato. in-house, né? Totalmente. Com a galera e que possa arcar com esse investimento também, né? Então a gente tá Exatamente. falando de, Totalmente. sei lá, as principais companhias e marcas que têm uma equipe mega especializada, né? Toda vez que o pessoal fala de dados, o sinônimo mais próximo disso é sofrimento. Explique-se agora, vamos lá. Não, trabalhar Porque com acho dados que- é legal pra caramba. Vou te falar, Não, vou te falar assim, pede pro cara pra gente abrir a base de dados. Nossa. Abre. Não, e sabe o que eu acho mais Abre a legal? base de dados Fala no quantos dados estão não, completos. no cliente. Quantos Fala dá pra pra assim, ó, usar? eu Sabe- preciso do cara que vai me passar os dados. Exato. Faz essa pergunta. Ninguém sabe Não, responder. e o mais legal é quando alguém chega e fala assim, mas é só fazer isso. Aí você fala, cara, Aham. não usa só o só nesse discurso, cara. Pode É. abrir, pode abrir a Exato. base, aí você vai ver 1 milhão de linhas, Exato. 90% incompleto. Exato. E a hora que E- chega, não, mas é só pegar isso. Fala, cara, Ó, uma coisa que a gente fala entre a gente, fala, não usa só o só. Tira o só do teu discurso. e uma experiência assim que eu tenho vivido bastante, né? A gente fala hoje por causa da pandemia de transformação digital, né? Mas um monte de empresa, eu diria que, sei lá, eu devo ter 4.000 empresas que eu já entrei em contato. Dessas daí, a maioria e são grandes, elas não estão no que se diz transformação É. digital. Mas por Elas não conta das estão transformadas, assim. pessoas, cara. A gente tá falando do cenário de pessoas também. A gente começa a entrar nesse cenário também. Não tem mão de Mas obra é, qualificada, não tem não uma É. governança, que a gente vai falar de first Isso, party, né? Exatamente. Tanto para LGPD quanto não, para essa governança em geral, não existe essa pessoa. O Exato. famoso CDO, né? Algumas pessoas chamam, né? É o DPO, né? o que é DPO. Data Protection Officer Sim. também tem essa visão, tem o CDO, tem todas essas vertentes. A gente até ultrapassou nosso prazo aqui, nosso tempo que está rolando aqui, mas a gente precisa entrar no nosso detalhe. Quando a gente fala agora, a gente já entendeu o third party, a gente entendeu que o uso de dados era indiscriminado, sabe? Vamos pegar a informação, vamos interpretar, vamos trabalhar, vamos impactar o usuário em qualquer vertente, sem desfecho, Sem filtro. sem filtro, sem nada. E agora a gente está chegando num cenário onde as próprios navegadores e as próprias legislações estão fazendo com que a gente faça um uso mais correto disso, que é o uso first party. O Google anunciou que em 2023 o navegador dele, que é o Chrome, vai deixar hoje é mais de 65% da população mundial usa o Chrome, então a grande maioria disso, vai deixar de usar o cookie third party. Estamos entrando num cenário possivelmente desafiador, principalmente para quem trabalha com mídia. Qual a visibilidade de vocês sobre essa perspectiva de first party e quais são os desafios que quem trabalha com mídia vai encontrar? Cara, eu acho o seguinte, né? Ainda bem que a gente está passando por esse momento, porque, assim, né, nós Vimos a terra sem lei, né? A gente veio não lá. O que a terra sem lei tem impacto? É quando candidatos a governo começam a utilizar isso. Na verdade, manipulação, né? E essa manipulação do que você consome, e eu faço uma notícia falsa. Exato. E aí eu consumo mais. E consumo divulgar isso, né? Uhum. Isso é o efeito da mídia. Então não tem muito para onde escapar. Assim, graças a Deus, acho que as plataformas estão de fato se posicionando, começando. Foi tarde, mas assim. Teve que ter ação judicial, né? Exatamente. Teve que ter uma legislação que permitisse a gente fazer isso. Exatamente. Por quê? Porque a sociedade não discutia isso. Esse lugar. É porque era benéfico para todo mundo. Eu tô dando meu dado aqui, mas eu tô pegando dali. Na verdade, o pessoal nem sabia, Na né? teoria, acho que não, porque a pessoa não sabe. Não existe isso. Até hoje as pessoas não sabem. O usuário não sabe. Então, Só citando, a maioria das pessoas tem pesquisa que fala isso, que acredita que a internet é o WhatsApp. Então, assim, Nossa. ele nunca abriu um browser, ele não sabe fazer uma pesquisa, ele só sabe que a internet é o WhatsApp, entendeu? Então, tipo, ele abre o WhatsApp e ele acredita que aquilo é a internet. A internet não é aquilo. Então nós estamos alguns passos atrás nesse Sim. cenário. Eu acredito que, né, dentro desse cenário, extinguir o third party
não sei se tem tanto impacto nesse lugar, porque a gente vai trocar agora cookies por SSIDs de telefones. Obrigado, é esse cenário. Então a gente vai começar a ter uma relevância um pouco maior de SSIDs nesse caso. Cara, tem várias soluções, não é só essa. A gente tá falando de SSID, mas pode ter outras coisas, né? O que a gente Não, mas chama até- de impressão digital, né? Tem vários tipos de impressões digitais que a gente Mas deixa. vocês têm a crença de que, por exemplo, a gente vai chegar num cenário onde a gente vai mudar um pouco a captação, a gente vai focar mais em captação de informação do usuário para permitir com que eu fale com ele mais vezes durante um determinado período? Vocês tendem a acreditar nesse cenário também? Eu tendo a acreditar que as empresas vão investir nisso, já investem pesado, já investiram. E vão continuar investindo e vão aumentar o investimento nisso, porque elas vão começar a ter mais consciência que elas precisam ter as bases dela. Um exemplo disso acho que agora me fugiu se é o Barcelona, que tinha que recebeu um investimento, se eu não me engano, né? E uma das trocas que eles foram fazer é que eles não tinham os dados do usuário. Então o valuation dos caras caíram porque eles têm 320 milhões de torcedores, eles não têm nenhum dado não tinham os dados dos caras. Então assim, o valor dos caras foram lá embaixo. Então isso você consegue colocar no valuation. Você tem 10 milhões de usuários ativos e eu tenho esses dados. Você pode valorar isso e colocar como uma moeda de troca, né? Então o seu dado vale alguma coisa no final, né? Não, vale muito, eu acho. Né? Porque dependendo. Virou moeda de troca, cara, né? Virou moeda de troca, né? Eu penso que é o seguinte: as empresas vão continuar aportando dinheiro nesse lugar para entender o seu consumidor, né? Obviamente, mas acho que a gente vai entrar numa equação do que é benéfico, do que vale a pena. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque no final, existe uma equação. O que vale mais a pena? Então, eu ficar ali imprimindo, né, sem parar. Frequência alta, gastando dinheiro. Gastando dinheiro, ou eu fazer algo que de fato tenha um retorno que seja aí, sei lá, eu dando meu produto, ou fazendo uma promoção, relevância, outras coisas que engajem. Mas isso é uma discussão de estratégia de comunicação. Agora, falando em estratégia de dados, acho que a gente tem um seguinte cenário, né? Um cenário de que, olhando para a mídia, isso, né? A gente passou por um momento, como a gente estava falando aqui, onde o alcance era escasso, só que em compensação a atenção era abundante. A gente está num cenário totalmente oposto agora, onde o alcance é abundante, mas a atenção é super escassa. Como que é monetizado isso hoje ainda? Não é em cima da atenção, é em cima do alcance. É em cima do alcance. Então, nessa economia de valor, né, quando a gente está falando de preço e valor, alguma coisa não está batendo nesse lugar. E eu acho que é esse lugar para onde a gente vai caminhar. A gente vai caminhar para um lugar onde as coisas são valoradas pelo que é escasso, de fato. A atenção hoje é escassa. Então, um ser humano hoje, nos dias atuais, ele recebe mais informações em um único dia do que um ser humano em 1500 durante a vida inteira. Exato. Nosso cérebro está recebendo estímulos a toda hora. E a gente, obviamente, o efeito cascata disso é o quê? A gente não ter atenção suficiente, né? Isso, não conseguir consumir o conteúdo da forma como deve, e recebendo essas coisas e espalhando, né? Acho que, né, as fake news são um grande efeito disso, né? Então, como que a gente reverte esse valor? Né? Então, assim, será que o alcance, como a gente está comprando hoje, né, como a mídia está comprando hoje, ela tem efetivamente esse valor? Né? Será que vai surgir um modelo de monetização, de leilão baseado em atenção e menos em alcance? Porque eu quero mais que você absorva esse é um questionamento legal. Esse é um questionamento super interessante. Tem ferramenta para mensurar tudo isso, se a gente quiser. E esse é o lugar que talvez a gente caminhe. Então, a forma como o modelo de negócio que foi estabelecido na época da mídia de massa... Na década passada, você trouxe um fato sobre agora a atenção. A gente já consegue ver a atenção do usuário porque você consegue ver quanto tempo ele fica preso. Vamos pensar num vídeo.
E hoje a gente tá vendo atribuição de vídeo de 3 segundos. Qual a relevância de um vídeo de 3 segundos? Nossa, isso daí também. Aí é uma outra Sabe, discussão. então eu acho né? que é um ponto que a gente entra nesse cenário e fala assim, por que que a gente não vê o percentual do vídeo e passa a considerar até quando a minha mensagem for entregue? Porque eu não posso pegar uma métrica que uma plataforma me traz e trazer isso daqui com verdade absoluta pra mim. Então, Eu acho que esse é um cenário. Eu tive essa discussão, acho que, cara, foi até chato, né? Porque, enfim, né? A convite aí o primeiro blueprint do Facebook foi lá em São Francisco com pessoas de todo mundo. Tive a oportunidade de ir nesse lugar. E eu tinha questionado isso justamente pelo responsável de vídeo do Facebook, né? Que foi uma situação chata, que ele não tinha uma resposta. Que história que você consegue contar em 3 segundos? Você tem que reimpactar o cara 10 vezes então, com 10 esse é o ponto. conteúdos, Ele né? não consegue vender Combinação. uma história, mas ele consegue vender uma ideia pra você colocar teu anúncio ali. Aí é que tá, Esse é o problema. Mas o ponto é o seguinte, né? O tempo médio de tempo permanência no meus feed é de 1,5 segundo hoje. Olha a quantidade de estímulos que a gente recebe. Hoje é isso, né, cara? A pessoa tá Então, passando assim, informação aqui, ali, ó. milhão, Ela quer. Exatamente. Opa, segundo e meio, Será que o resultado será mais frequência? Então. Será que vai ser mais retenção em menos segundos? É difícil, né? Então, é difícil. Então, aí a gente entra no cenário. A captação hoje, ela vai servir de diferentes maneiras. Mas será que não é importante a gente trabalhar com quem? Aí é que tá. Esse é o ponto. Por exemplo, por que influenciadores, pessoas viram canais? Porque eles têm atenção. Obrigado. É exatamente. Não, e hoje em dia a gente pode ver até os cantores que estão fazendo música da Ambev, lá o cantor de sertanejo. Sim. Chama Ambev. Sim. O cantor tá passando a virar uma mídia. Não, sim. Assim, A música passou a Na virar... verdade, eles são os canais agora, né? Eles são os canais. Eles são os veículos. É esse que é o ponto. As pessoas viram veículos nesse lugar muito por conta para balancear essa equação. E essa equação é que não está bem resolvida. Agora, cara, qualquer campanha de mídia, você vai ter uma linha ali, não sei o que, tal, influenciadores, às vezes grande parte. Creators, às vezes. E o que, né, acho que a agência que eu trabalhei anteriormente, a Cubo, acreditava muito nisso, né, e depois virou a Soco, né, que trabalha basicamente earned media, nada de pay media, mas earned media, só que não é o conceito que eu queria trazer para esse lugar, porque no final, do que a gente está falando? Tem pessoas atrás dessas telas, né? E a gente está vivendo uma mudança de valor mesmo, né? Porque assim, cara, ficar comprando o alcance, ele tem, né? Enfim, vai cair o valor, a atenção sobe. E o ponto que eu acredito é o seguinte, né? Será que a gente ainda vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Para ter um resultado diferente? Com certeza não. A estratégia que a gente fazia lá atrás com menos veículos, depois a gente fez um monte, né? Então... A tecnologia vai mudar. Hoje já vai ser diferente daqui 3 meses. Daqui 1 ano vai ser diferente. Hoje nós estamos fazendo um bate-papo sobre first party. Eu não sei do que a gente vai falar daqui 1 ano. 2, 5. Exatamente. Então, mas o ponto da atenção que você falou, eu acho que vai fazer sentido e vai por muito tempo, tá? Sim, mas esse que é o ponto, porque cada vez mais a gente investiu em alcance. Quando o alcance for abundante, todo mundo pode comprar alcance. Logo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer uma enxurrada de estímulos para você, para mim. E aí ele perde o valor. Exatamente. Logo, aí, o que vai ter mais valor? Exatamente, atenção. Aí o que acontece, né? Pô, eu tenho lá o meu criador específico tal, e a gente está desenvolvendo nichos nesse lugar. Então eu quero falar de tecnologia, por quê? Porque primeiro, eu não tenho tempo para pesquisar e fazer um review desse negócio. Então vou para uma lista, que é um dos formatos que mais funciona na internet, né? E eu vou falar, quem é esse cara? Esse fulano aqui é o cara, né? E hoje a gente não se permite mais a criar o espontâneo. Tudo hoje é meio que, cara, pô... pré-fabricado. Estimulado. Assim, estimulado. Você vai querer ter por exemplo, você vai querer ter uma banda, então você tem que ter um Instagram, né? Não é verdade? Não existe mais o espontâneo, tipo, do negócio se permitisse acontecer. Hoje a gente tem um script muito claro para as coisas. Você vai ter um negócio, então peraí, você tem que ter isso daqui. Você tem que ter a página, você tem que ter não sei o que, você tem que ter tal. Pera, você não está investindo em marketing digital? Pô, você tem que fazer também. Então, é uma enxurrada de scripts que não se permite uma coisa espontaneamente acontecer e crescer.
esse negócio mais orgânico, eu não vejo mais isso acontecendo. Não vai. A gente Ah. perdeu a oportunidade justamente por causa dessa diminuição do alcance que a gente tem em orgânico hoje. A gente não consegue mais ter isso, né? Exatamente, né? Então, assim... Não, e agora tem Shadow Ban também, que se você usa uma hashtag, eles te proíbem ainda mais do que já é proibido. Exatamente. Sabe, a gente entra num cenário que a gente tá ficando preso, né? Você começa Então, a a ver. gente tá Você muito tem que preso a pagar, isso. né? A É, nossa mentalidade começa a ficar presa nesse lugar, porque assim, cara, pô, como é que eu vou saber se esse negócio é crível ou não? Peraí, Exato. deixa eu ver quantos seguidores tem. Números de novo. exato, voltamos para números. de novo. Números de novo. É, E aí tá a maldição do third party, que exatamente. deixou o legado pra sociedade. Exatamente. Senhores, acho que a gente passou bastante tempo já, né? Quase 1h40. Caramba, cara, ó, o papo Bom. rendeu. Foi maravilhoso. Eu preciso fazer xixi. Só vamos Foi terminar. rápido, né? Foi, ó, geralmente minhas entrevistas são 1 hora, essa daqui ficou 1h40, a gente teve bastante assunto para falar. Kim, muito obrigado por participar. Gustavo, muito obrigado por participar. Foi super enriquecedor, eu acho que os pontos que a gente trouxe aqui hoje vai ajudar muita gente também a ter uma visão de First Party. E é isso, queria agradecer a presença. Obrigado você e esperamos uma próxima aí também. Teremos, Obrigado vamos pela falar de... oportunidade, né? E, bom, tamo aí. Bora falar de inteligência artificial daqui a pouco. Bora. Obrigado. Valeu, Valeu. gente. Obrigado.